Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula de ciências, do ano de 2021. Aqui quem está falando é a professora Juscelia Soares e nós vamos começar o nosso conteúdo com a semana 1 do PET, certo? Vocês abrem o material de vocês. O primeiro assunto que vamos tratar nessa aula é sobre o sistema digestório, também chamado de sistema digestivo. A partir dessa aula aí a gente vai identificar os órgãos que compõem o sistema digestório, compreender o funcionamento desse sistema, e as suas funções também. Abrem o material de vocês, tá lá na página 30, certo? Aqui começamos o nosso estudo sobre ciências da semana 1 do PET. O sistema digestório, ele tem função aí de atuar na digestão dos alimentos, Aqui vem um desenho mostrando aí os órgãos que o compõem. Como vocês sabem, a digestão humana ela é importantíssima para a manutenção das funções do corpo, E o que é digestão? Digestão é um processo aí, é um conjunto de processos, que relaciona-se a fragmentação dos alimentos, Nós quebramos esses alimentos em partículas cada vez menores para que elas possam ser absorvidas ao longo do tubo digestório, Principalmente pela mucosa intestinal. Então, esses processos, eles podem ser físicos e químicos e a gente vai entender a diferença nessa aula, tá? Então, o primeiro momento aí é a digestão atua na ingestão e fragmentação dos alimentos, na expulsão dos resíduos não aproveitáveis, por meio das fezes. Desses três processos, fragmentação ou digestão é de fundamental importância, porque envolve aí fenômenos físicos e químicos. Então, todos os nutrientes vão ser absorvidos aí e conduzidos ao longo do tubo digestório, Como a gente observa na figura aqui, é uma espécie de tubo mesmo, por onde passa todo o alimento, Começando lá pela boca. Então, dando continuidade, o primeiro órgão que nós vamos falar e que compõe o sistema digestório é a boca, É onde ocorre aí a trituração dos alimentos pela atividade dos dentes, Quando a gente mastiga, é um processo físico que está acontecendo. E a ação com a ajuda da saliva, enzimas são liberadas ali para ajudar nesse processo de quebra. Por isso que nós falamos que agora é um processo químico. Então, já na boca começa o processo de digestão humana. Continuando, falando aí sobre os órgãos que o compõem, Então, a saliva, ela é produzida pelas glândulas, Não sei se na figura mostra direitinho aí, na apostila de vocês, mas essas glândulas, elas estão no maxilar, e debaixo da língua, por isso que fala glândulas submaxilares e sublinguais, Elas irão ajudar a umedecer e lubrificar esse alimento aí, que a partir desse momento vai receber o nome de bolo alimentar, tá? Então, a saliva é produzido pelas glândulas salivares, certo? Seguindo o seu percurso, o alimento agora, também chamado de bolo alimentar, vai passar pela faringe e o esôfago, A língua vai empurrar o alimento para a faringe e movimentos musculares, denominados movimentos peristálticos, vai impulsionar esse alimento para o esôfago e depois para o estômago, E aí o alimento vai chegar no nosso estômago, Que tem esse formato aí de 25, ou melhor, de 15 centímetros, É um órgão que tem várias glândulas também, tá? Que vão aí secretar suco gástrico, que vai ajudar na quebra das proteínas inicialmente, Quando a gente consome alimentos ricos em proteínas, a digestão só vai acontecer aonde? No estômago, porque é aí que tem a enzima que é responsável por quebrar a proteína, tá? Normalmente, esse estômago aí vai esvaziar entre 1 e 4 horas, por isso que a gente sente fome, E dependendo da quantidade aí, do tipo de alimento que você ingeriu. Então, a digestão química começa aí, viu?
começa no estômago, denomina-se quimificação. Se nós estamos falando de digestão química, quimificação, ocorre no estômago. E o que ela faz? Faz o bolo alimentar, né, que a gente tinha falado, era alimento, transformou em bolo alimentar, em uma massa pastosa. Então aqui no nosso estômago esse alimento vai transformar numa massa pastosa, que vai receber o nome agora de quimo. Então aqui no nosso estômago vai receber o nome de quimo, não é mais bolo alimentar. Então esse quimo, ele vai ser encaminhado, vai ser conduzido ao duodeno, que é a primeira parte do intestino, tá? Então, como que esse alimento vai chegar aí por meio do intestino? Tá vendo aqui na figurinha? Duodeno? Então, é a parte inicial do intestino. Então, o estômago vai começar a digestão das proteínas por meio do suco gástrico, vai empurrar o quimo, né, que agora o bolo alimentar chama quimo, para a região do intestino aí. Esse intestino inicial é o intestino delgado, tá? E muitas vezes, né, a gente ouve o nosso estômago roncar, não, né? São esses movimentos peristálticos mesmo que acontecem aí, que o corpo produz, né? E aí a gente consegue falar, perceber o estômago roncando. São os movimentos aí do estômago querendo trabalhar ou já trabalhando, né? Vamos dizer assim. Intestino delgado, né? Falamos do duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. 6 horas após a ingestão do alimento, parcialmente digerido, já é uma pasta, né? Chamada quimo. Atravessa 3 partes aí do intestino delgado, porque o intestino delgado, ou também chamado intestino fino, que é esse que tá por dentro, tá vendo? Depois vem o intestino grosso. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo, tá? Vamos virar a página que vocês vão entender melhor um pouquinho de cada um. Dentro do duodeno, né, que é a primeira parte, o alimento agora chamado de quilo recebe o suco pancreático, que é produzido no pâncreas, a bile, que é produzido no fígado. Então, note que aqui no intestino delgado, muitas substâncias vão parar nessa região para ajudar nesse processo de digestão, né? Então, esse suco pancreático contém bicarbonato que neutraliza a acidez do quimo. As outras enzimas atuam em diversos tipos de nutrientes. A bile tem função de quebrar lipídio em moléculas menores, chamada emulsão. Então, o que vocês devem sempre se lembrar, no processo de digestão, ao longo do tubo digestório, vamos dizer assim, vai ocorrer liberação de enzimas. E o que são enzimas? São substâncias que atuam ajudando a quebrar as moléculas, que essas moléculas são macromoléculas, são grandes. E aí, nesse momento, com a atuação das enzimas, essas moléculas vão se tornar micromoléculas, né? São moléculas menores que vão poder ser absorvidas aí pelas células, tá bom? Depois, os nutrientes seguem seu trajeto pela porção do intestino delgado, né? Pelo jejuno, o íleo, e agora ele vai para onde? Após a digestão, as moléculas simples são absorvidas pela parede intestinal, lançadas na corrente sanguínea, e a absorção intestinal é facilitada pelas vilosidades e microvelosidades que aumentam a superfície de contato com os nutrientes, facilitando. Então é todo enroladinho, né? Porque aí essas vilosidades que já possui no intestino facilita o alimento ficar ali por algum tempo para poder ser absorvido, facilita a absorção dos nutrientes, certo? Então, por fim, vai parar no intestino grosso. O intestino grosso é constituído pelo seco ou cólons, né? Tem o ascendente, o transversal e o descendente, só para título de conhecimento. E também pelo reto. Então, o intestino grosso, ele vai ter essas partes aí, e é onde se encontra o apêndice, né? Aqui na parte finalzinho do nosso intestino grosso aqui, a parte inicial, vem aí o apêndice, né? Quem nunca viu falar dessa figurinha, né? Muita gente acaba que retira por conta de inflamações. Muitos estudiosos falam que eles não têm função, porque após retirada a pessoa não consegue, não tem nenhuma perca assim fundamental, vamos dizer assim. Mas hoje tem estudos que mostram que esse apêndice está relacionado com a produção de algumas
vitaminas no corpo, tá? Mas ainda é estudo, né? Então já se sabe alguma funçãozinha aí que o apêndice, porque a gente ouve muito pessoal falar, só serve para inflamar, não é verdade? Mas não é verdade propriamente dita não, tá? Tudo no nosso corpo ele tem alguma função ainda. Ele tem alguma função, se ainda pode ser que ainda não tenha sido descoberta, tá bom? Então aqui no intestino grosso vai ocorrer a absorção de água e sais minerais que não foram absorvidos aí no intestino delgado. O que não foi absorvido no intestino delgado vai ser absorvido no intestino grosso, tá? E aí vai ser formada as fezes, né? Que é composta de água, restos de alimentos, bactérias e também bactérias que vão se acumular, né? Nessas fezes. Então a parte final do intestino grosso é chamada aí de reto. É por onde aí essas fezes serão formadas, serão depois, posteriormente, eliminadas, né? A digestão completa pode demorar de 12 a 24 horas desde a deglutição à eliminação das fezes. Esse é o processo de digestão que ocorre aí no nosso sistema digestório. E logo depois aqui vem nossa atividade da semana, né? Que vocês vão nomear aí os órgãos que compõem o aparelho digestório, o sistema digestório, tubo digestório, como quiserem falar, tá? Depois fale da principal função desse sistema e sobre o que é digestão, as etapas, né? Um abraço, fiquem com Deus.